Alô? Consegue me ouvir, pessoal? Alô, pessoal? Alguém consegue me ouvir? Aê, beleza, não me ouvindo então, só pra saber mesmo. Vamos lá então, pessoal, vamos começar a aula? 6 horas, né? Vamos lá então, pessoal, vamos começar aqui então? Vamos começar aqui então a aula, né? Bom, pessoal, hoje então eu vou falar sobre termodinâmica, né? Enthalpia de formação, ou também chamado de calor de reação. Para quem vai fazer Enem aí, pessoal, uma matéria importante, né? Que acaba caindo no Enem, é importante a gente estudar, né? Essa parte que tem muita questão com gráfico, né? Então, esse aqui, ela começa assim, ó, desse tipo, né? Onde tem o caminho da reação e tem ali a entalpia, né? Em quilo por mol, né? Que a gente chama aqui. Então é importante a gente estudar nessa matéria aqui, certo? Então, importante aí, né, pessoal? Entender o que significa entalpia de formação, ou também chamado de calor de reação, tá? Bom, pessoal, primeiro, alguém que não sabe o que é entalpia, que não estava presente nas últimas aulas, não costuma assistir as aulas de química, alguém não sabe o que é entalpia? Tem que responder que eu vou considerar que todo mundo sabe, né, pessoal? Então eu só vou progredir com a aula. Se tiver dúvida, pergunta agora, que né, eu dou liberdade, eu dou tempo, né, para escrever no chat. Se alguém não souber, fala, ó, eu não sei, eu tô, sei lá, tô no quinto ano, nunca ouvi falar disso. Eu posso explicar, senão eu vou continuar a aula normalmente, né? Eu considero que vocês já sabem, aí não, né? Eu considerar que você já sabe, não vou ficar repetindo, né? Uma coisa que você já sabe. Ó, o King Léo não sabe, por exemplo, né? Então, entalpia, né? É que o King não sabe, ela é isso aqui, ó. Vou botar aqui na tela. Basicamente, a entalpia, a gente chama de entalpia a grandeza física que define como, definida como sendo a quantidade de energia existente dentro de uma substância que sofre reação química. Então, assim, pense que todas as substâncias, elas têm uma energia dentro dela. E quando a gente faz uma reação química, a gente vai ter uma diferença de energia. Então, entalpia, a gente chama de eh, essa energia que tem de uma substância. Quando a gente usa cálculos, né, cálculos de Hess, etc., né, as contas de Hess, né, que são baseadas no German Henry Hess, né, que é esse cara aí, a gente basicamente usa uma coisa chamada ΔH, que é a diferença da entalpia. Então a gente pega a entalpia, né, a energia dos produtos, como está aqui, menos a energia dos reagentes. Por quê? Porque a gente pega os produtos, que é o que a gente obteve, né, que é o final, menos o inicial, né, para ter essa diferença. Digamos que a gente começou com 10 de energia e acabou com 15, qual que é a diferença? É 5. Então essa vai ser o nosso ΔH. É 15 menos 10 igual a 5. Então é assim que funciona a entalpia, certo? E como é que funciona a tal da entalpia de formação, ou também chamada de calor de formação, né? Que é o nosso, literalmente, nosso ΔH. F, né? Porque é de formação. Bom, a entalpia de formação, pessoal, ela também pode chamar de entalpia padrão de formação ou calor padrão, tá? Lembrando que calor, a gente já teve uma aula sobre isso. O calor, ele é basicamente um sinônimo ali quando a gente fala de energia, né? O calor é uma forma de energia, né, que passa do mais quente para o mais frio, ou seja, que tem maior temperatura tem menor temperatura, ou seja, que tem maior energia porque tem menor energia, né? E aí, quando a gente fala de físico-química, pode ser o calor pode ser uma outra palavra para entalpia padrão de formação, né? Então, calor padrão de formação é a quantidade de calor liberada ou absorvida quando um mol de uma substância é formada a partir de substâncias simples no estado padrão a 25 graus Celsius, né? E alguém que não sabe o que é um estado padrão de uma substância, né? Alguém sabe o que é um estado padrão, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Estado padrão, né?
estado padrão de uma substância, né. Alguém não sabe o que é isso, pessoal? Nunca ouviu falar dessa palavra, dessa frase, nada? Nunca? Ok, de novo, né, o quinto voltou no oitavo, então vou explicar o que que é uma substância padrão, né. Uma substância no estado padrão, no caso. Porque falar só padrão é uma coisa e falar estado padrão é outra, né. Então vamos lá. Quando a gente tem as substâncias na natureza, a gente já tem elas no estado padrão, né. O que que seria esse estado padrão, né? O que que seria? Bom, aqui a gente tem 2 estruturas diferentes para o carbono. A gente tem carbono na natureza, só que, como a gente sabe, os átomos, eles tendem a formar ligações químicas, né, para ficarem mais estáveis. E o carbono, né, quando a gente tem carbono de forma pura, apenas carbono ligado a carbono, a gente pode ter o grafite, como a gente pode ter o diamante. Qual que é a diferença entre o grafite e o diamante, pessoal? Que vocês conseguem observar aqui no quadro. Qual que é a diferença entre os dois? Que vocês observam? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo aí? Qual que é a diferença entre o grafite e o diamante, pessoal? O que que vocês observam de diferente aí? Tá, aqui o Hiroshi falou, a estrutura é diferente, certo? Aqui a gente tem os hexágonos, né, as camadas de hexágonos, e aqui a gente tem basicamente uma ligação que seria, né, tipo, quem estava na aula de geometria, né, vai ver que a gente chama isso aqui de geometria tetraédrica, né, porque se a gente ligar ali as ligações, tal forma um tetraédrico. Então, assim, a gente pode observar que aqui a gente tem vários hexágonos, né, como se fosse colmeia de abelha, várias camadas, né, que a gente pode observar aqui, e aqui a gente tem basicamente os carbonos ligados de uma forma mais distribuída, certo? Então aqui a gente tem basicamente uma estrutura cristalina, né, porque é uma estrutura de um cristal, basicamente, que a gente tem aqui. Então essa é a diferença que a gente viu aqui, certo? É isso, tá? É isso que vocês têm que observar. A estrutura é diferente uma da outra. Quando a gente fala de entalpia de formação ou calor de formação, a gente tem, por convenção, substâncias simples, né, então são sempre substâncias que, né, se a gente está falando de oxigênio, por exemplo, a gente está falando do quê? Do gás oxigênio, O2. Se a gente está falando do carbono, que eu dei exemplo para vocês, a gente está falando de quê? De diamante ou a gente está falando de grafite, né, que são estados padrões, são estados que a gente acha puro na natureza. Se a gente fala, por exemplo, de hidrogênio, H, a gente fala do quê? De H2. Nitrogênio, N2, e assim por diante. Então, tudo que a gente falar de substâncias puras, né, ou do estado padrão, são substâncias assim, nesse formato, certo? Bom, por convenção, então, as substâncias simples, ou os elementos simples do estado padrão, eles apresentam a entalpia sempre igual a zero. Então, diamante, né, que é e também o grafite, que é o caso do carbono, a gente usa a entalpia de zero. Então, eles têm zero de entalpia. E um elemento ou composto químico, ele se encontra no seu estado físico, alotrópico ou cristalino, mais comum e instável, quando a gente obedece o estado padrão. Então, por exemplo, a gente pode pegar o carbono e fazer uma molécula gigante com ele? Pode, mas não vai estar no estado padrão. E logo a entalpia dele não vai ser zero. Então, quem não entendeu isso ainda, né, não conseguiu compreender o que eu estou falando, a gente vai entender mais pra frente, tá? Eu vou explicar para vocês com calma. Só para você entender que quando a gente tem o estado padrão, né, H2, N2, O2, né, ou diamante, né, que é uma referente a um carbono puro, ou também o grafite, a gente vai ter zero de entalpia, tá? Então, para calcular a entalpia de formação, a gente precisa que as substâncias simples ou os elementos químicos estejam no seu estado padrão, tá? Então, sempre que a gente for calcular a entalpia de formação, não, dá para fazer água. Só você não entendeu por que como é que funciona a água. Eu até vou explicar para vocês a formação da água, tá? Mas não é barato fazer água também, né? Nem caro, tipo, tanto faz, na verdade, fazer água.
Mas para fazer água, você precisa de outras coisas, não é bem assim também, tá? Eu vou deixar até aqui do lado a estrutura do... Deixa eu deixar aqui mais na direita, a estrutura do carbono, né? Para vocês poderem ter ele certinho. Então, sempre quando a gente vai calcular a entalpia, a gente usa as substâncias no seu estado padrão, as substâncias simples. Então, a gente, eu quero fazer uma molécula, eu quero calcular, né, a energia, a entalpia, né, de formação de uma molécula que tem carbono. Eu tenho que usar ou grafite, né, que é o mais comum, é o normalmente que a gente usa, ou o diamante, tá? Os dois são usáveis. Então, sempre que a gente for fazer uma equação termoquímica, né, que envolve termodinâmica, ou seja, energia, a gente precisa colocar, então, usar as substâncias no seu estado padrão, ok? Ou, se você for, você também tem que informar o estado de agregação dessas espécies químicas, né? Então, eu quero calcular para fazer, sei lá, açúcar. Você precisa colocar cada um das substâncias para fazer outras substâncias, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Se a gente for, por exemplo, aqui tem um exemplo bem legal, né? Para a atividade 1. Um exemplo, tá? De acordo com a OMS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, e também com a OMS, no guia de ingestão de açúcares, né, vocês já ouviram falar disso? Por adulto e por criança, entende-se por açúcares livres, né, que é só o nome que eles dão, eles chamam isso de chamam de açúcar livres, né? Os monossacarídeos e também os disacarídeos, são duas formas de açúcar, adicionados aos alimentos e das bebidas pelo fabricante. Então, quando eles colocam sacarose, sucrose e outros tipos de açúcar, né, que tem, são esses aí, tá? São açúcares, os disacarídeos, monossacarídeos, né, que são menores, e os disacarídeos são maiores. Ou também pelo cozinheiro, né? Digamos que você for comprar um doce, também vai ter açúcar adicionado. Ou também pelo consumidor, ou seja, vocês mesmos, quando vocês pegam alguma coisa e botam açúcar. Além de açúcares naturalmente presentes no mel, xarope e suco de fruta. Então, tipo, se você pega uma maçã e faz suco com ela e não coloca açúcar, não tem açúcar livre. Quando você coloca açúcar nesse suco, aí você está consumindo aquele açúcar que você adicionou como açúcar livre, ok? Alguém sabe aqui como é que a gente pode... como é que é o açúcar, a sacarose, né? Que é o C12, H22O11, ele é formado? Vamos descobrir como é que ele é feito então, tá? Para a gente produzir o açúcar, por exemplo, eu não vou passar uma receita aqui para pegar a cana-de-açúcar, moe, não é assim que funciona, tá? Até porque químico de açúcar, segundo a lei. O que a gente vai aprender aqui é o seguinte, é como calcular a energia de formação dele. Então, caso você deseje descobrir qual é a entalpia de formação de uma substância, basta saber o valor da entropia da sua reação de formação a partir da substância simples, no estado padrão. Sendo assim, para saber qual a entalpia de formação da sacarose, basta a gente descobrir qual é a reação de formação do açúcar, ou seja, as entalpias de formação, elas são tabeladas, né? Então, assim, tudo isso aqui Então, por exemplo, né, o grafite aqui. Isso aqui tem zero de energia, a entalpia é zero. H2 é zero também, porque está no seu estado padrão. O O2 também é zero, também está no estado padrão. Então, se a gente juntar aqui tudo isso, a gente vai ter, então, o açúcar. E essa reação, ela tem uma entalpia, que é de menos, uma diferença, né, que tem o delta aqui, uma entalpia de formação. Então, vai ser menos 2.239 kJ por mol. E aí a gente pode ou botar kilojoules barra mol, né, dividido por mol, ou, como pelas regras da matemática, a gente pode botar kilojoules vezes mol elevado a menos 1, tá? Porque é a mesma coisa. Tá? Então, é isso aqui. Então, beleza, pessoal? A gente tem, então, aqui carbono, tem hidrogênio e tem o oxigênio, né? E, então, a reação disso vai produzir o açúcar, que tem essa quantidade aqui de energia. Pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo também, tá? Então, nada que não tem uma regra sobre isso. E você entendeu por que pode ser negativo ou positivo. Então, continuando aqui a aula, né? Entalpia de formação, calor de formação, né? Então, para calcular a variação da entalpia de formação ou calor de formação, né? Tem esses dois nomes. Basta a gente balancear a equação primeiro, depois a gente calcula a variação da entalpia usando a equação. Então, a gente vai sempre ter a entalpia dos produtos menos a dos reagentes, certo? Então, isso permite que você consiga calcular a entropia separada de um produto, né, de uma molécula separada, de uma substância separada. Você consegue pegar outras substâncias para formar outras coisas e assim por diante. É bem interessante. Então, para calcular, como é que funciona, certo? Como é que você faz? Tem um exercício aqui para explicar para vocês. Então, a partir da equação termoquímica a seguir, calcule a entropia de formação de um mol de ácido sulfúrico.
O sulfúrico, a gente sabe que H2SO4, né? Estado líquido. Então, se a gente pegar simplesmente H2, que é um gás, O2, que é gás também, e o enxofre, que a gente chama de rômbico, porque ele basicamente é o formato de cristal que ele tem, e aí tem esse nome, a gente forma, então, o H2SO4, certo? E a enthalpia de formação dele, a gente sabe que é menos 813,8 kJ, certo? Só que isso é a enthalpia da reação. Como que a gente descobre a enthalpia de formação do próprio ácido sulfúrico, né? Como que a gente faz? A gente primeiro considera que todas as substâncias aqui são zero, né? Porque basicamente são estado padrão, né? O hidrogênio H2 gasoso, O2 gasoso e o enxofre no estado úmico, então tudo zero. E com isso a gente faz o cálculo, né? Então a entalpia, a delta H, nossa, né? Essa entalpia de formação, né? A diferença de entalpia de formação vai ser menos 813,8. Nossos produtos é o que a gente quer descobrir e nossos reagentes a gente sabe que é zero. Então vai ser a conta bem simples, né? E no final das contas, fazendo esse cálculo simples, a gente vai chegar em menos 813,8 kJ por mol para entalpia de formação do ácido sulfúrico. Então, né? Nesse caso aqui, como a gente partiu de substâncias no estado padrão, que a gente sabe que é zero, aqui vai ser o mesmo número, né? Então, por isso que deu esse negócio, porque a gente sabe que é zero as substâncias no estado padrão. Certo? O que é mol? Mol, basicamente assim, eu vou explicar de uma forma bem resumida, tá? Para o Thomas não sabe o que é mol. Thomas, se sua mãe pede você ir no mercado e comprar uma dúzia de ovos, uma dúzia não é um número, uma dúzia é uma quantidade fixa. Você sabe que uma dúzia é 12. Se eu pedir para você meia dúzia de ovos, você sabe que é 6, porque é metade de 12. O mol, ele é um número gigante, tá? Um número gigante, que ele serve para basicamente facilitar as contas. Porque imagina comigo, você tem um monte de átomos, né? Um monte de átomos lá dentro de uma substância. Então, você pega um copo de água, dá um copo de, por exemplo, 18 ml. Você tem um monte de molécula lá dentro. Como é que eu vou saber quantas moléculas tem lá dentro? Eu não sei quantas tem. Só que se eu tiver um número fixo, que já foi calculado anteriormente, já foi teorizado por outro cientista muito anos atrás, e essa quantidade equivale à mesma quantidade em gramas do da sua massa molecular, opa, então a gente tem uma relação aqui que não é diretamente, mas é por conta do mol. Como é que funciona isso, né? Eu vou explicar em outra aula que é mais fácil essa coisa de mol. Mas o mol, deixa eu até pegar aqui e explicar rapidão, né? Porque a gente tem um pouco mais de tempo. Cadê aqui? O mol, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, assim, se a gente for pegar uma substância, tá? E pegar a massa molecular dela, né? Ou seja, a gente pega todos os átomos, pega o peso de cada peso atômico de cada um dos átomos, a gente soma e vai ter o peso da molécula, tá? Vai ter o peso, a massa molecular. E com isso, esse valor vai dar, sei lá, 18 para a água, por exemplo, e o nosso amigo oxigênio é 16 e cada um dos hidrogênios é 1. Então, 18, 16 mais um dá 18. Então, o peso da molécula de água é 18. 18 o quê? 18 unidades. A gente sempre representa pelo U. Então, a massa molecular, o peso molecular, vai ser 18 unidades, né, atômicas. Né? Ou unidade de massa, na verdade, o nome. Unidade de massa atômica. Então, ok, a gente tem esse número. Agora, se você tiver um mol dessa de água, você vai ter exatamente 18 gramas. O mol, ele representa 6,022 vezes 10 elevado a 23. Então, é um número gigante, né, de moléculas. Só que algum químico descobriu que se você tivesse a quantidade específica de moléculas de qualquer substância, você vai ter a mesma quantidade de massa, né, em gramas. Vai ser o mesmo número do que a sua massa molecular. Então, por isso que o mol existe, tá? Então, isso que é mol, em resumo, tá? Vou continuar aqui, então, nossa aula, né? Deixa eu abrir aqui de novo, eu fechei sem querer. Cadê? Que eu parei aqui, ó. Bom, cadê aqui, ó. Então, vamos pegar uma coisa um pouco mais... Não sei se vocês usam no dia a dia, né? Mas a gente vai falar da amônia, então, por exemplo, né? A formação da amônia.
Para formar amônia, que é NH2, a gente precisa do NH3, né? A gente precisa do quê? Precisa de nitrogênio e também de hidrogênio, né? Meio óbvio. O nitrogênio, então, a gente tem no estado de N2, tá? E como é só um que a gente usa, a gente bota meio, né? Não que de fato a gente vai ter meio átomo, né? Meio molécula, não existe isso, mas você fica meio mol, ok? E três meios de hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio tem no estado de H2. Não existe H sozinho na natureza, tá? E aí, com isso a gente forma, então, uma molécula de amônia, tá? E nosso ΔH é F, né? Nossa diferença de calor de formação, ou entalpia de formação, vai ser menos, é menos aqui, né? Deixa eu ver. É menos 11 quilocalorias por mol, tá? Bom, curiosidade sobre a amônia é que a produção mundial de amônia ela é realizada a partir de uma síntese que a gente chama de Haber-Bosch, né? Que é a reação padrão de formação da amônia. Dois caras, o Haber e o Bosch, descobriram isso e ficou padrão essa reação para produzir amônia. E até para o ambiente, a amônia ela vai ser basicamente um gás tóxico, ela também é incolor e também é solúvel na água, tá? E aqui é um exemplo de cilindro de amônia líquida que você pode comprar. Quer dizer, você não, né? Você tem que ir provavelmente no hospital, vai comprar, centro de pesquisa e tal, para fazer testes com amônia, para fazer alguma reação com amônia ou algo do tipo, né? Depois, pessoal, a gente vai ter então outro exemplo aqui. Então, para a informação tá, de ou calor de informação. Bom, a amônia, então, ela é usada em fertilizantes agrícolas, né, que é a famosa ureia. A produção de plásticos e fibras também, dentre os compostos, são as poliamidas, sendo que uma poliamida muito conhecida é o tal do Kevlar, né, que é aquela substância super resistente, que eles usam para colete de balas, etc., capacete, né. Também a amônia é usada na fabricação de produtos de limpeza, como detergente, macete para roupa, né. Normalmente produtos que são chamados de como é que fala, de desinfetante, usa amônia, né, para fazer os sais de amônia, ou também sais de amônio, né, que é uma substância que é bem parecida com a amônia. Também na produção de compostos químicos, como, por exemplo, o ácido nítrico, que é NHNO3, e também empregado na fabricação de explosivos, né. Então, o amônio tem uma série de utilidades. Para quem pergunta da água, né, alguém acha que você falar da água, não sei, né? A água, pessoal, o que acontece com a água, né, vai ser a mesma coisa. A água, pessoal, ela é basicamente em forma do quê? De hidrogênio e oxigênio. Então, a gente tem um mol de H2 e meio mol de O2 para formar um mol de água, né? H2O. A reação de formação da água também vai ser menos 68,3 kJ por mol. Aí a água, né, acho que todo mundo conhece, é um líquido incolor, inodoro, insípido. Também é uma das substâncias mais importantes para a manutenção do planeta. Ela é isso tudo. A água também, né? Aqui tem água líquida, acho que todo mundo já ter visto, né? Água líquida. Numa cachoeira aí, né? Num rio. E a água também, para caso alguém não sabia, né? Ela basicamente a maior parte da água que a gente utiliza é para irrigação agrícola, uso doméstico, né, obviamente. A indústria basicamente ela é responsável por boa parte do consumo, como eu falei, né? Também tem o uso energético, né, hidrelétricas e também para transporte como navios, né? Barcos, etc. Então, por via aquáticas constitui um dos mais importantes usos da água. Para quem nunca para pensar, nossa, a água dá para ter navios, né? É bem importante. Né? A água tem várias utilidades aí, além de beber, né? Bom, terceiro aqui, então, o gás carbônico, né, pessoal? Que é feito por carbono e oxigênio. Carbono, a gente tem que botar aqui na forma de grafite, porque no grafite é o mais padrão, né? Ninguém usa diamante para fazer gás carbônico, pelo amor de Deus. Tem um ΔH de menos 353 kJ por mol. A temperatura do ambiente é um gás inodoro e incolor e também é usado na produção de bebidas carbonatadas, que é o exemplo de água com gás, refrigerante e outras bebidas que também vão ter vão ter gás, né? Então, champanhe, etc., também vai ter gás carbônico, né? Ou também, no nome mais certinho, dióxido de carbono. Também é usado na produção de extintor de incêndio, né? Tem extintores que são à base de gelo seco, né? Que é gás carbônico. Na forma líquida, mantém a refrigeração de órgãos para serem transportados, então você tem como liquefazer o CO2. Também participa no processo de solda de materiais, né? Também no tratamento de águas residuais, eles usam gás carbônico. Também a produção de bicarbonato de sódio, bicarbonato de sódio usado como fermento químico, né? Também é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, tanto que o bicarbonato de sódio, se você esquentar, ele vira gás carbônico. Aí cresce o bolo, tá ligado? Ou torta, ou sei lá o quê.
E também participa da produção de carboidratos durante a fotossíntese. Por isso que faz parte da fotossíntese, da vida da planta ali, do ciclo dela, né? O gás carbônico. Certinho? Bom, pessoal, por fim, qual que é a diferença, então, entre o diamante e o grafite? Você consegue pensar em alguma coisa aí, vocês? Vou deixar um tempinho pra vocês poderem pensar aí, né? Já que a gente tem tempo, então eu fiz. Tá, mas tipo assim, aqui dá pra ver a estrutura, né? Que eu deixei aqui pra vocês. Mas pensando na vida real, pra quem aí já viu diamante, já viu foto. Opa, diamante mais resistente. Temos aqui uma diferença. Tá, mas tipo assim, eu quero ver o olho nu. Se vocês olham, quando você pega um diamante, ou vem um diamante na foto, né? Pego na mão do grafite, tá? Lembrando que o grafite, pra quem é mais novo, é aquele negocinho lápis pra escrever, tá? Aquela lapiseira, né? Então, número de átomos, não. Eu quero saber macroscópico, não microscópico. É brilhante, textura. Beleza, então o diamante ele é mais resistente, ele é brilhante, a textura dos dois é diferente, né? O diamante é brilhante, o grafite é escuro. A textura deles é diferente, né? O diamante é duro, o grafite geralmente é mais macio, né? Dá para escrever com ele. Também a maleabilidade, né, para o grafite. Eu acho que os dois são quebradiços, nenhum dos dois é maleáveis, né? O formato depende da forma que você mexe nele, né? Você pode deixar, tipo, pegar um diamante, deixar ele num bastão, pode pegar grafite e deixar num cristal. Então, relativo esse formato. Acho que o diamante não. No caso, os dois são bem assim, são ordenados os dois, né? Só que o diamante, os átomos de carbono eles são mais bem distribuídos, né? Porque eles formam ligações mais distantes uma das outras, que faz ele ser mais duro, né? Característica diferente, resistência, translucidade, né? Interessante isso. Tem mais átomos. Esse negócio de átomos, pessoal, não tem qual tem mais. Depende. Se eu pegar um caminhão de grafite e pegar uma pedrinha de diamante, o grafite vai ter mais. E se eu fizer o contrário, o diamante vai ter mais. Então, esse negócio de ter mais átomos depende, porque o carbono consegue se ligar e formar múltiplas cadeias, né? Então, a condutividade também é diferente, com certeza, né? Tem várias coisas diferentes. Então, tem várias coisas que a gente vê diferente, né? Mas no dia a dia, pessoal, qual que é a diferença entre os dois aí, que vocês percebem? Quais são as vantagens de você ter grafite e quais as vantagens de ter diamante? Vamos botar assim para vocês. Opa, tem uma dica aqui, ó. O grafite, por ele ser em camadas, ele tem pouca dureza. Dureza, a resistência, diamante é caro, o grafite serve para escrever. Então, pessoal, o que acontece aqui? Se a gente for vendo a estrutura do grafite, ele é muito bom por quê? Porque você vai escrever e você vai deixando camadas, tá? Camadas. Entendeu? São várias camadas que a gente tem. Ó, tem três camadas. A camada de baixo, né? Cheia de hexágonos de carbono. A camada do meio e a camada de cima. São três camadas que eu tenho representado aqui. Imagina você escreve e você deixa camadas de, de grafite, né? De grafite, né? E assim você consegue escrever, pegar um lápis e escrever. No diamante, você não consegue escrever na folha. Isso acontece porque o papel consegue ser mais duro do que o grafite, né? O grafite, você vai escrever, o papel risca o grafite, de certa forma, e o grafite se deposita no papel, certo? Da mesma forma, se você pegar uma lixa e passar uma coisa mais macia na lixa, a lixa vai lixar o material, né? Porque a lixa vai ser mais dura que ele, tá? Os dois, o grafite ele, no geral é mais frágil, tá? Mas o diamante você tem que cuidar, porque dureza não é a mesma coisa que resistência, tá? Embora o diamante ele seja mais resistente ao grafite, né? Porque o grafite você quebra na mão. O diamante também ele não é muito resistente, não, tá, pessoal? Tem muita coisa que é mais resistente que diamante. O diamante ele é muito duro. Significa que você pode riscar outras coisas com diamante. Você quer escrever numa outra pedra, você usa diamante. Você quer lixar, você usa diamante. Isso é dureza. Resistência quanto mais resistente o material, mais pancada você consegue dar nele, mais força aplica no diamante. Então, o diamante não é um material muito resistente. Se eu pegar o martelo e bater no diamante, ele quebra, sabe? Então, tem essa pequena diferença entre dureza e resistência, tá? Então, obviamente, o diamante ele resiste mais a mais pressão do que o próprio carbono, mas o diamante não é essa a melhor característica dele, e sim a dureza. Ou seja, se você quer fazer uma lixa muito boa, uma serra muito boa, o diamante é perfeito para isso. Você quer fazer um negócio resistente, você usa ferro, tá ligado? Ferro, aço, que é muito mais resistente do que o diamante, por exemplo.
Porque resistência e dureza é uma coisa, são características bem diferentes uma da outra, ok? Então, essa é a diferença que a gente achou aqui entre os dois, né? Aqui no slide, né, a gente tem algumas características aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui no slide, eu coloquei o seguinte. A pergunta aqui da MAC, né? Se o cristal e o diamante são muito semelhantes. Diamante é um material e cristal, ele é uma estrutura. Então, né, não tem como se relacionar com essa coisa diferente. Você pode ter um diamante em forma de cristal, você pode ter vidro em forma de cristal e assim por diante. O cristal, normalmente, ele é vendido, né, copo de cristal, taça de cristal. Ele é basicamente um tipo de vidro, tá? É o que é vendido por aí. Mas você pode ter um cristal de diamante, um cristal de rubi. Então, o cristal é mais uma estrutura do que realmente um material. Mas, comercialmente falando, o cristal ele é vidro, tá? Então, a gente tem que diferenciar o que é quimicamente falando e comercialmente falando, né? Então, tem essa pequena diferença. Bom, então aqui da resposta, né? Fala que ambos são de carbono e que diamante ele é o mineral mais duro conhecido pelo homem e o grafite é um dos mais suaves. E por conta disso, o diamante era muito bom como abrasivo e uma coisa que ninguém falou é que o grafite era muito bom como lubrificante. Tem muitos casos que a gente usa lubrificante em pó, que é o caso do grafite, né? É um ótimo lubrificante em pó. Você pode comprar isso em muitas lojas, né? Outra diferença é que o diamante ele é isolante elétrico, enquanto que o grafite é um bom condutor de eletricidade. Dos minerais, o diamante é o primeiro mais duro, tá? E daí você vai ter outras coisas que não são mais minerais, tá? Então tem essa pequena diferença. Para lapidar diamante, o que acontece? Eles pegam o diamante mineral diamante, você pega na terra, né? Minera ele e tal. E para você poder lapidar esse diamante natural, você vai produzir diamantes artificiais no laboratório, que são pequenas pedrinhas. E o diamante artificial, ele consegue ser mais duro que o diamante natural, porque você que produziu o diamante em laboratório. Então eles fazem lixas, brocas e coisas assim, das lixa, né? Diamante artificial, e assim você consegue pegar um diamante natural e lixar, tá ligado? Mineral não. Existe uma. Acho que existe, não sei se o nome se é de fato mineral, né? Mas existe uma substância que é uma outra. Que vem, acho que acharam num asteroide, num meteoro, etc. Que, consegue ser mais duro que o diamante, sabe? Que eles testaram e conseguem riscar diamante. Mas é bem próximo, assim, né? Nada muito absurdamente mais duro, né? E para quem perguntou aí como que usa o pó, literalmente é um potinho, né? Com uma abertura, ele se abre, igual o saleiro, né? Igual o pote de tempero, e ali dentro você tem grafite em pó, né? Ou também chama de grafita, ou tem outro nome, né? É literalmente um pó, pensa um pó cinza, tá ligado? E, claro, eles fazem um pó bem fino, né? Para você poder colocar em alguns casos, alguns itens que você não pode botar óleo diretamente. Acho que maçaneta, algumas outras coisas que não pode ir diretamente óleo, você coloca esse lubrificante de grafite, que é pó. Essa estábua do Geopolítico 2 eu não posso ver nada. E se você fez trap, porra, aí você tá botando, dando a. Você sabe desse motivo de você ter banido, aí não tem o que fazer. Qualquer pergunta? Pode ter pergunta, só escrever no chat. Então, o resto aqui o resto da resposta é que o diamante ele é transparente, o grafite é opaco, como vocês falaram. Os dois eles precisam de uma grande quantidade de energia para quebrar as ligações, né? E os átomos de carbono. Outro fato interessante é que os dois minerais surgem a partir da pressão e temperatura imposta sobre o carbono, por isso ambos podem ser criados sinteticamente, como é o caso do nosso grafite, né? E entre o diamante e o grafite, que são variedades alotrópicas do carbono, o grafite ele que ele bota que é mais estável, tá? Porque eu peguei de outro lugar esse exercício, mas assim, os dois são estáveis, tá? Só que a gente usa o grafite por conta de valor, né? Preço. Se eu dou que aulas, aula de química, né? Tô aqui para dar aula de química. Assim, só química da aula. Aí a gente tenta, assim, o Elton, né, tenta, como ele é o dono do projeto, a gente tenta ter um professor para cada aula para ser menos mais tranquilo para cada professor, não ser tão puxado, né? Variedade alotrópica, alotrópico é literalmente falar de estado padrão.
O material alotrópico e o material associado padrão é a mesma coisa. Então é o que a gente encontra na natureza, basicamente, que é mais estável, alotrópico. Bom, aqui a gente tem uma atividade bem padrão de Enem, tá? Que fala o livro Pequeno Príncipe, de Antônio de Saint-Exupéry, né? É uma das obras literárias mais traduzidas do mundo, tá? Caso sabe, o livro ele é francês, tá? O autor principal é francês. Ele traz ilustrações inspiradas numa experiência do autor como aviador no norte da África. E uma delas a figura A, que é essa A aqui, que acho que todo mundo deve conhecer, ou a maioria, né, mais velhos, devem conhecer. Parece representar um chapéu ou um elefante engolido por uma jiboia, dependendo de quem a interpreta. Então aqui tem o elefante, né, cabeça de jiboia, e aqui tem um chapéu, né, para quem assistiu, leu o livro, etc, vai ver, viu isso aqui, né? Então, aí acontece. Obviamente, isso aí não está numa aula de história, uma aula de literatura, né? Isso é uma aula de química. Então, como que é o resto da questão, né? O resto da questão fala o seguinte, né? Para um químico, no entanto, essa figura pode se assemelhar a um diagrama de entalpia, que é isso aqui. Em função da coordenada da reação, que é isso aqui, né? Então, caso você não entenderam o que é coordenada da reação, imagine uma reação química. Uma reação química, ela começa num momento e termina em outro, certo? Então, a gente tem uma reação aqui começando, né? Porque está subindo, e aqui terminando, certo? Então, isso aqui a gente chama de coordenada da reação. Então, a reação começa num momento e termina em outro. É só isso. E aqui a entalpia, né? Que a gente já estudou, que é a energia da reação. Bom, então, figura B, né? Se a comparação for válida, como seria a variação de entalpia dessa reação? Então, vou deixar aí vocês olhando esse gráfico e eu quero que vocês respondam qual que é a variação da entalpia da reação e o porquê, né? Eu acho que a variação é X e eu acho que é por causa disso, tá? Bem fácil de responder aí. Deixar você pensando aí um pouquinho. Tá, aqui bota, escreve em, acho que delta H, escreve assim, né? Não dá pra escrever não. Tá, mas delta H, né, isso quer dizer. Você acha que o delta H é menor que zero? O Mizu. Quem que concorda aí? Quem que acha que é outra resposta? Quero que vocês, sim, respondam. Tentem responder. Escrevam o que vocês acham, tá? Quero que vocês realmente tentem responder, tá, pessoal? Para eu poder saber, tá? O professor ele gosta de que vocês respondam as perguntas, mesmo que seja errado, para que ele possa entender o que está acontecendo e como vocês estão pegando a matéria, tá? A parte 1 eu falo do Pequeno Príncipe, não tem nada demais. A parte 2 já diz tudo, não tem. Se eu botar aqui a parte 1, não tem. Né? A parte 1 é meio. O que importa mesmo é aqui, né? Porque o Enem, o vestibular gosta de botar questões com textão e o que você precisa ler é só o final. Tá, o Kira Code falou que o delta H, né, a nossa variação da entalpia, vai ser maior que zero. O Mizu falou a mesma coisa, né? Professor, você dá aula de química para sétimo e oitavo ano? Não, porque não tem química para sétimo e oitavo ano. Mas se vocês forem de qualquer ano aqui, independente se você está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio, pós-graduação, graduação, eu dou aula de química na aula gratuita de qualquer maneira. E se você for um prêmio na aula paper, tá? Então, tá. A Kira disse que acha que o delta H é maior que zero porque ele seria o Y e é positivo Y, né? Bom, vamos lá então, pessoal. Alguém lembra daquela fórmula bem simples de ΔH, da variação da entalpia? Alguém lembra como é que é a fórmula? Então, nosso ΔH, né, ele vai ser igual a nosso entalpia dos produtos menos os reagentes, certo? Aqui alguém consegue saber onde estão os produtos? Alguém consegue me dizer aí? Onde estão os produtos? Onde estão os reagentes? Tenta escrever aí no chat. Onde que está cada um deles?
Tá, gente, mas em que momento aqui, em qual parte da reação, da coordenada da reação, estão nossos produtos, nossos reagentes, para a gente poder fazer esse cálculo? Primeiro tem que analisar isso, né? Não adianta tirar valores do nada. Tem que entender de onde vocês tiraram que é maior que zero. Reagente seria a constante inicial, produto seria a parábola estranha. Então, vamos lá. O que que é um reagente? Reagente, na química, né, a gente sabe que é o que a gente começa com a coisa. Então, por exemplo, se eu quero pegar... vamos ver bem fácil para vocês, tá? Um exemplo bem simples. Digamos que você tenha água. Água líquida, 25 graus. Você quer transformar essa água líquida em vapor, certo? Quimicamente, ambas são H2O, mas fisicamente, macroscopicamente, né, olhando na sua mão, uma coisa é água líquida, outra coisa é vapor. O que que você faz? Você pega a água líquida, bota no fogão e você esquenta essa água até ela chegar no estado de vapor, certo? O que acontece? Nossos reagentes é o que a gente começou, então é nossa água líquida. E nosso produto é o vapor, é o que a gente acabou. Então, se a gente for analisar aqui nosso gráfico, né? Aqui estão nossos reagentes, né? Tudo isso aqui é reagente, tá? Tudo isso aqui, a partir daqui para trás é reagente, tá? Porque é o que a gente começa. Isso aqui tudo é a nossa reação, deixa eu botar em amarelo. Isso aqui tudo é a reação que está acontecendo. A reação pode subir e descer de energia. É a reação. E aqui no final, né, em verde, está a parte daqui para a direita, a gente tem nossos produtos, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai calcular a diferença, a variação da entalpia, a gente vai ter esse valor aqui, certo? Menos, opa, errei. É o delta, peraí, a delta P, né, dos nossos produtos, é esse valor aqui, menos os reagentes, ou menos isso aqui. Alguém aqui consegue ver uma diferença entre, né, na entalpia entre isso aqui? Ou continua a mesma coisa? Ó, aqui falou aqui, ó. No início, os reagentes aí ocorre reação no pico da curva, assim consumindo os reagentes e produzindo os produtos, e no final, os produtos. Exatamente. Então, a gente tem aqui os reagentes no começo, né, que eu mostrei para vocês em rosa. Em amarelo, a gente tem a reação acontecendo, tá? E aqui no final, os produtos. Ok? Então, tem os reagentes, ocorreu a reação, depois a gente tem os produtos, certo? Então, a gente continua com a mesma entalpia após a reação. Então, a resposta aqui é uma só, né? Não tem como a gente falar mais nada sobre isso, é que a variação da entalpia é zero, porque não alterou a entalpia. Então, a linha tracejada no gráfico, ela indica que o reagente e os produtos têm praticamente a mesma entalpia. Portanto, a variação de entalpia é praticamente nula. A gente fala isso porque não tem um número ali de fato, né? Pode ser que a variação de entalpia seja 0,0 muito pequena. Como a gente não tem números ali mostrando, não tem como saber. Mas vamos considerar que os dois estão no mesmo Y, né? No mesmo entalpia, então é zero, tá? E fora isso, como a gente não tem nenhum número, não tem nada de. Não tem como a gente cumprir mais nada. Só que a entalpia aumenta, né? No meio da reação, mas só isso. Que é normal de acontecer, tá? Então, quando a gente tem uma reação química, a gente ganha, tem ganho de energia, e depois a gente pode a gente depois abaixa a energia. Aí, se a energia dos produtos for maior dos reagentes, a gente vai ter, então, uma entalpia positiva, e se for menor, vai ser uma entalpia negativa, né? Que a gente já viu antes. Vou botar um exemplo aqui para vocês, antes de acabar a aula, só para vocês conseguirem ver isso, né? Na frente de vocês. Então, deixa eu pegar aqui tem uma outra aula, né? Que eu normalmente dou também, que é mais simples, mas ela é bem interessante. Bom, então tem uma coisa que vocês já viram, né? Já que tem muita gente aqui que é de ensino fundamental. Todo mundo aqui sabe o que é fotossíntese, né, pessoal? A fotossíntese é um exemplo de reação. A gente chama a reação de fotossíntese de uma reação endotérmica, ou seja, ela ganha energia. O que acontece? A gente tem nossos produtos, né? Que é CO2, que é água, né? Como todo mundo sabe, e a gente tem os nossos, quer dizer, são os reagentes, né? CO2 e água, e a gente tem os nossos produtos. Alguém sabe o que é C2H12O6? Ó, C6H12O6. Alguém sabe o que é isso aqui?
Alguém sabe o que é isso aqui, pessoal? Essa fórmula aqui? Vocês, aproveita que para sair. Não, não é açúcar. Ah, não, depende. Que açúcar? Tem vários açúcar, né? O Luiz já falou, é glicose, que as plantas produzem, né? Então a gente tem a fotossíntese, foto é de luz, certo? E síntese é de formação, né? Síntese é basicamente quando você vai sintetizar um texto, é porque você está escrevendo texto. Quando você vai fazer uma síntese química, é porque você está produzindo alguma coisa. Então, usando os reagentes CO2 e água, você vai produzir o produto glicose, certo? E aqui uma flechinha que demonstra a reação, né, dos reagentes com os produtos. E aqui também vai produzir O2, né, nesse processo também. E aqui a gente tem um ΔH positivo, ou seja, é uma reação endotérmica. O que é uma reação endotérmica, professor? É uma reação que a gente basicamente vai estar ganhando energia. Então a gente teve que basicamente nossos produtos têm mais energia do que os nossos reagentes. E por que a planta precisa de energia para fazer essa reação? Porque a planta ela respira durante o dia, então ela precisa de energia solar, né? Energia do sol, por ser uma fotossíntese, para poder fazer essa reação. Então você vai basicamente estar ganhando energia nesse processo, né? Olha que interessante. Então basicamente a glicose ela é uma forma da planta armazenar essa energia. E na química toda reação é reversível. Algumas muito pouco, algumas muito reversíveis, né? Então, quando a planta precisa de energia, ela vai pegar essa glicose, que é uma molécula, que ela precisa colocar energia na molécula para poder produzir. E se a gente fazer a reação contrária, a gente vai estar perdendo energia, certo? Da mesma forma que, se a gente pegar, por exemplo, né? Aqui, ó, é um exemplo bem claro para vocês, se você conseguir entender. Sabe quando vocês botam roupa no varal? Vou botar para vocês aqui, ó. Roupa no varal, né? Todo mundo que lava roupa. Ou estende roupa, etc, né? Acho que todo mundo aqui já fez isso, né? Ou faz. Que é estender roupa. A roupa tá molhada, ou seja, água líquida, e a gente vai estar deixando essa água no estado de vapor, ou gasosa, né? E com isso a gente tem um ΔH de mais 44 kJ. Agora, se a gente fazer o contrário, pessoal, se a gente pegar essa mesma água que está em estado de gasosa e, e abaixar a temperatura dela, o que vai acontecer? Olha que curioso isso aqui, né, pessoal? Como a natureza é perfeita. Então, com um copo de gelo, a gente pode ter um copo de gelo e em volta fica molhado, porque a gente tem o vapor, né, que tem em volta, que é a umidade, virando líquido em volta do copo, porque o copo está gelado. E assim a gente tem uma entalpia, um ΔH, né, uma diferença de entalpia de menos 44 kJ. Então, enquanto que de líquido para vapor é mais 44, de vapor para líquido é menos 44. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida aqui, pessoal, sobre a aula? Aqui uma pergunta boa aqui, ó, pessoal. Como é que a gente vai ver Como a gente sabe que é reagente que é produto, né? É bem simples, né, pessoal? O reagente é o que começa e o produto é o que termina. Ou seja, no gráfico, ó, o que está na esquerda aqui, né, é o que começa, reagente, e aqui na direita é o que termina, produto. Acabou, só isso. Né? Acho que deu para entender? Essa parte da parte da química é tranquilo. Onde tem bigode para renomear o livro? Putz, não sei onde tem bigode para renomear o livro, infelizmente, não sei. Infelizmente, eu não sei onde tem bigode. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma dúvida sobre essa matéria? Tá de boa? Tranquilo? Podemos ir pro quiz já? E aí? Pergunta de quem? Irof. Ah, ele falou que estava perdido, né? Não teve essa parte da química. Foi na pandemia. Ah, esses cálculos é cálculo simples, não é nada demais. É cálculo de mais, menos, subtração, né? Soma, então não é nada muito absurdo aqui. Se errar uma, não pode fazer o resto? Não entendi a pergunta. Que resto você tá falando?
O quiz, pessoal, hoje são 4 perguntas, né? Gente, errei a primeira, tá? Você pode responder a segunda e acertar a segunda. Então, HPHR, H, entalpia, P, produto, H, entalpia, R, reagente. Acho bem simples isso também, né? Então, quando a gente fala de HPHR, entalpia de produto, entalpia de reagente. Né? E aí, da mesma forma que a gente faz qualquer cálculo que envolve física, né? É sempre o final menos o inicial, tá? Então, produto menos reagente, tá? Então, entalpia dos produtos menos entalpia do reagente. A gente vai ter um delta H. Delta é o quê? Diferença. Então, uma diferença de entalpia, né? E aí, a partir disso, você consegue saber se é uma reação que vai liberar energia ou é uma reação que vai absorver energia, certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, a gente não usa essas palavras de ficar exotérmico e ficar endotérmico. A palavra correta é o quê? O que é exotérmico? Uma coisa que libera energia. Então, para uma coisa que está estado de vapor virar líquida, ela tem que perder energia, né? Perder calor. No caso, ele transfere calor para o ambiente, ele perde energia. Ou seja, uma reação exotérmica. E quando a coisa precisa estar líquida e precisa virar vapor, você vai ganhar energia. Então, você precisa dar energia para essa reação acontecer. Então, é uma reação que vai absorver energia, ou seja, uma reação endotérmica. Ok? A gente não fala que fica endotérmico ou fica exotérmico. A gente fala que uma reação exotérmica ou uma reação endotérmica. Bom, pessoal, vamos pro quiz então, né? Já é 10 minutos para 7, né? Vamos pro quiz então. Todo mundo aí, por favor. Tem na barra Warp Quiz, tem 2 bonequinhos, um de cada lado para poder clicar, né? Então, é isso aí. Bora lá. No gráfico, pense comigo, né? Aquele caso que eu dei de gráfico para vocês é um gráfico que vai ter simplesmente uma... Ficou na mesma coisa, né? Não aumentou nem diminuiu. Se você é uma coisa que absorve energia, a energia do seu reagente vai ganhar energia, os seus produtos vão ter uma energia maior que o reagente. Logo, o seu delta H vai ser positivo. Não, delta H vai ser positivo. Se você é uma reação que vai perder energia, como por exemplo fogo, né? Que o fogo, você taca fogo numa madeira, fogo, a combustão vai fazer com que o fogo libere energia para você. Energia, né, calor, energia luminosa, e assim por diante. Então, seus produtos vão ter uma energia menor do que os seus reagentes, porque você tirou a energia do reagente e voltar para liberar no ambiente, os seus produtos vai ter essa energia menor. Até porque na natureza nada surge, nada surge nada vai para nada, tudo se transforma. Então, a energia química da madeira, ela se transforma em energia luminosa, energia térmica, ok? Vou mostrar, fazer um teste aqui, então. Vou botar aqui uma imagem. Todo mundo aí consegue ver a imagem? Tranquilinho? Para quem é de celular aí, todo mundo consegue ver ali o quiz colorido, bonitão, com gatinho e tal, uma telinha, tranquilo? Beleza, então. Então vamos começar nosso quiz, né? Ó, a primeira questão do quiz, pessoal, é a seguinte, né? Por convenção, substâncias simples ou elementos químicos no estado padrão apresentam entalpia sempre positiva, sempre negativa. Ela é variável dependendo da temperatura. Ela é sempre igual a zero ou ela é proporcional à sua massa. Eu vou deixar vocês aí pensando um pouquinho, né, sobre elementos químicos no estado padrão. Ok? Acho que a questão está bem fácil, né, porque eu repeti isso aí algumas vezes. E ninguém ficou com dúvida, então todo mundo conseguiu compreender e todo mundo vai acertar essa questão. Certinho? Como responde? Então, você tem 5 letras, né? 5 alternativas, 5 opções para escolher. Aí você. E tem também 5 salas, né? Cada sala tem uma letra gigante e uma cor. Você basicamente entra na sala. Se você acha que, sei lá, é letra A, por exemplo, você entra na sala A e fica lá esperando. Quando todo mundo tiver entrado, né? Eu vou ver aqui mais ou menos. Quando eu vejo que não tem mais ninguém por aí, eu dou para vocês os cliques, né? Cada clique, então, são 10 mil sacas, né?
Então, essa questão está valendo 8 cliques, né? Uma questão mais... Dá um pouco mais, né? Dá um pouco mais de cliques para vocês nessa primeira questão. E aí assim funciona, né? Então, vamos... Todo mundo aí, então, entra na questão. Dá para comprar prêmio com Sapiens? Não diretamente, né? Você não pode comprar prêmio com Sapiens diretamente. Não sei como é que funciona aí com outras maneiras, né? Mas, tipo, no site não tem nenhuma opção de comprar com Sapiens, né? Mas você pode também usar cupons de desconto, né? Se tiver, né? Se estiver disponível para simplesmente comprar, né? VIP, comprar prêmio, etc, né? Então, recomendo aí vocês, quando tiver cupom, né? Aproveitar e comprar, né? Usar os... Né? Também porque, pô, a gente tá, é um projeto meio que voltado aqui, tá? Bom, vamos lá então, né? Vamos para nossa aula. Bom, acho que não respondeu, vamos dar os cliques para vocês então, né? 1, 2, 3 e... Um clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques, 5 cliques, 6 cliques, 7 cliques e 8 cliques, né, pessoal? Então, aqui 8 cliques na questão D. Então, quando a gente fala de substâncias simples, elemento químico no estado padrão, a gente fala de uma entalpia sempre igual a zero, tá? Então, por quê? Porque facilita as contas, né? Só por conta disso mesmo. Vamos pro próximo, então. Questão, então, de número 2. Mais 8 cliques para vocês. Aqui é o seguinte pergunta, né? A entalpia de formação de uma substância é definida como a quantidade de calor liberada durante a combustão de 1 mol de substância. B. A energia necessária para quebrar todas as ligações de uma molécula. C. A variação de entalpia para a formação de 1 mol de substância a partir de seus elementos. Aqui eu botei errado ainda, agora que eu vi, ó. Que eu botei a coisa errada aqui. Bom, D, a variação de entalpia de uma reação química qualquer, ou a E, né, a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma substância em 1 grau Celsius, né, que deve ser gente que deve confundir essa questão, né, porque é uma questão que realmente pega um pouquinho, né, mas como já tem resposta, não tem nem dúvida, né, ninguém vai errar se tem resposta na tela. Certinho? Essa aqui eu acabei deixando sem querer, né, resposta aqui, mas não faz mal, né, porque eu vou dar menos cliques, é isso aí. Bom, então, pessoal, vou dar 4 cliques para vocês, né? Só porque sim. O erro foi meu, mas só 4 cliques então. Então, vamos lá. 1 clique, 2 cliques, 3 cliques e 4 cliques para vocês então, né, pessoal? Só para ficar esperto aí. Então o P de formação é o delta H, né? É o que a gente usa para que a entropia para formar então um elemento, né? Formar uma molécula e tal. Formar uma substância, né? A maneira mais correta, mais bonitinha de falar. Então aqui é bem fácil a resposta, né, letra C. Aqui, alguém provavelmente você não tem alguma dúvida de calor liberado na combustão, pode confundir. Essa aqui é a B, né, de quebrar todas as ligações. Não quebra todas as ligações, né, só algumas. Variação de entalpia de uma reação química qualquer, e aí aqui você pode confundir, né, porque fala, pô, deve ser isso. Só que na verdade não, porque não é uma reação química qualquer. São poucas reações que a gente chama de reações de formação, etc. E aí, que é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma substância em 1 grau. Só que, na verdade, é outra coisa, né? Que, na verdade, a diferença de caloria, né? Que é quando você precisa de calor para subir 1 mol. Não 1 mol não, né? 1 grama. Cadê aqui? Lá. Então, isso aqui Você pega, por exemplo, 1 ml de água, sobe 1 grau, e assim você tem uma caloria de energia, tá? Assim funciona a caloria. Próxima questão, então. Questão de número 3 agora, certo? Certo. A variação de entalpia de uma reação depende do quê? Depende apenas do estado físico dos reagentes. Ela depende da diferença entre a entalpia dos produtos e a dos reagentes. Ela depende apenas da quantidade de produtos formados. É apenas da pressão do sistema ou do volume inicial dos reagentes. Então vou dar aí um tempo para vocês poderem pensar e responder. Tá bem fácil a questão também, que não sei se é errar isso aqui. Todo mundo aqui é para certo, né? Pelo amor de Deus. Pensando aí e respondendo. Vamos lá.
Vamos responder já, pessoal. Posso dar os cliques para vocês? Vamos lá então, né? Acho que não respondeu. Vou passar os cliques. Vamos lá então. 1, 2, 3 e. Um clique, 2 cliques, 3 cliques, 4 cliques, 5 cliques, 6 cliques, 7 cliques, 8 cliques para vocês então, pessoal. Então, 8 cliques aí, honestos para vocês, né? Eu quero R$100 para comprar meu PC e o teclado gamer. Não, R$1.000, né? Não vai ter, não vai ter. Spoiler? Não é spoiler não, pessoal, que isso. Só tô assim comentando, assim. Só passou assim. Tá bom, vamos continuar aqui a aula então, né? Bom, a última questão então, pessoal. Isso aqui não tem como errar, né? Valendo 10 cliques, tá? É claro. Isso aqui é para que a pessoa dentro da aula vai ganhar mais rápido aí, tá? O calor de reação é expresso em, que é a unidade, tá? A unidade que estou pedindo. Joules ou calorias, Kelvin ou Celsius, litros ou metros cúbicos, gramas ou quilogramas, ou mol ou gramas, tá? Então tem essas 5 alternativas aí. Essa aqui não tem nem como errar, né, pessoal? Para quem prestou atenção na aula, anotou certinho, percebeu, né, uma coisa que eu não falei diretamente na aula, mas mostrei várias vezes, né? Então, também faça a questão aí. Para quem prestou atenção aí, na hora já vai responder. Vamos ver, tentando, estou respondendo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1 clique, 2 cliques, 3 cliques, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 cliques, pessoal. Que é a questão fácil, né? Joules ou calorias, isso aqui é para quem presta atenção, né? Durante as aulas aí ganhou mais saco, né? Bastante gente acertou, né? Sempre tava tão difícil assim. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Quer que eu abra o microfone no Discord, né? Para perguntar? Alguém aí? Sim, acabou. A aula de hoje foi isso, né? Já são 7 horas já. Se alguém tiver alguma dúvida, pode pedir, meu, na mãozinha aqui no Discord que eu vou estar aceitando, não precisa perguntar. Não sei, não sei. Não sei. Eu realmente não sei, só sei que um dia vai ter alguma coisa aí legal pra vocês. Né? Toda hora